1 Samuel capítulo 23, a nossa reflexão nessa manhã vai ser em cima de todo esse capítulo. Como o capítulo é um pouco mais longo, nós vamos ler o texto bíblico à medida que a gente for trabalhando aqui a nossa exposição. Estamos nessa série então no livro de 1 Samuel. Tem sido um tempo muito bom caminhar por esse livro e passar por vários detalhes que normalmente quando a gente faz uma leitura rápida a gente não para pensar. Eu tenho sido muito edificado ao preparar essa série aqui para os irmãos. E estamos então na fase do livro em que Davi já foi ungido como rei, está para se tornar rei, mas começa então aquele período onde ele está sendo perseguido pelo rei Saul, o período que ele está no deserto, e esse é a continuação dessa história, onde por mais um período, e mais uma vez, Saul vai investir contra Davi, e Davi foge, e Deus protege, e enfim, várias coisas vão acontecendo, e esse vai ser o nosso texto nessa manhã. 1 Samuel capítulo 23. Antes de nós lermos o texto, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. A minha pergunta é a seguinte: alguma vez na sua vida, fazer a vontade de Deus te colocou em apuros? Teve alguma vez na sua vida que fazer o que Deus queria, e você sabe que era aquilo que Deus queria que você fizesse, te colocou numa situação que, rapaz, foi difícil? Uma situação de sofrimento, uma situação de confronto, uma situação de apuros de maneira geral? Eu estava pensando sobre isso, e quando a gente volta para a história, e a gente estuda um pouquinho da história dos grandes homens da história da igreja, a gente vai perceber que todos os grandes homens de Deus, sempre para seguir a vontade de Deus, passaram por momentos de apuros. Por exemplo, quando a gente pensa em Lutero, a gente se lembra que ele foi convocado para a dieta de Worms, onde ele foi convocado a abandonar tudo aquilo que ele pregava sobre a fé em Jesus. E então ele diz: eu não vou me retratar. A minha consciência está cativa à palavra de Deus, eu não posso voltar atrás do que eu disse. E por causa disso, então, ele é ameaçado de morte, e então na verdade, ele é raptado por um amigo dele, que leva ele para ficar recluso num castelo, e ele fica por anos escondido, todo mundo achando que aconteceu alguma coisa com ele, que ele morreu, que aconteceu alguma coisa, porque a vida dele corria risco. Ele fez a vontade de Deus, mas por causa disso, ele teve que passar um tempo de exílio. Quando a gente pensa, por exemplo, em Calvino, que foi também um grande pastor da igreja, um grande homem de Deus, eu não sei se todo mundo sabe, mas Calvino, quando ele foi para Genebra e se tornou pastor em Genebra, depois de pouco tempo, mais ou menos uns 2 anos que ele estava lá, a nação se voltou contra ele e ele foi expulso da cidade. Depois ele voltou, mas ele também passou um tempo onde ele foi expulso de lá, ele teve que fugir para algum lugar, porque a ira da nação estava contra ele, por causa de algumas coisas que ele estava ensinando. E o que ele estava ensinando era a palavra de Deus, mas por causa disso, ele foi expulso, foi maltratado. Aconteceu isso com Calvino. Quando a gente pensa em John Knox, que foi o fundador da igreja presbiteriana, ele pregando a palavra de Deus na Escócia, fazendo a vontade de Deus. Por conta disso, ele foi preso, levado como escravo e ficou 1 ano e meio, mais ou menos, como um escravo, remando em navios de escravos, onde ele ficava lá no porão do navio, remando, trabalhos forçados, exatamente porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então o meu ponto aqui é dizer o seguinte: existem vezes que fazer a vontade de Deus parece que nos coloca em situações difíceis, em situações desconfortáveis. Às vezes, para fazer a vontade de Deus, quando eu faço a vontade de Deus na minha escola, a galera vai me zoar. Às vezes, quando eu faço a vontade de Deus no meu trabalho, eu vou ser mandado embora, porque todo mundo lá faz tudo errado, e quando eu quero fazer as coisas certas, não vai pegar bem. Às vezes, quando eu faço a vontade de Deus dentre os meus amigos, as pessoas entram em conflito comigo. Quando eu falo o que eu penso e são as verdades de Deus, isso gera conflitos. Enfim, isso acontece. E a pergunta é: o que fazer quando a vontade de Deus nos coloca em situações desconfortáveis, em situações de risco? O que fazer quando acontece isso? Eu sofro, por que eu estou fazendo o que Deus quer? E outra pergunta que a gente pode se fazer é: e por que Deus permite? Por que Deus permite com que nós soframos ao fazer a vontade dEle? O que Ele quer com isso? Deus permite com que eu passe por situações difíceis de sofrimento, porque eu estou fazendo a vontade dEle. O que Ele quer com isso? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque hoje nós vamos estudar um texto onde Davi está obedecendo o comando direto de Deus. E isso coloca Davi em situações de apuros. E eu quero meditar com você nessa manhã respondendo essas perguntas. Por que Deus permite? O que Deus quer com isso? Como é que a gente deve reagir nesses momentos? E eu desejo que, a partir da palavra de Deus, nós aprendamos hoje. E quando Deus nos coloca em apuros, como que a gente deve reagir? E como tirar coisas boas, até dos momentos difíceis que Deus nos coloca. E antes da gente entrar no texto ainda, vamos só relembrar que parte da história nós estamos. 1 Samuel capítulo 21, Davi estava seguro
numa caverna, fugindo de Saul, e ele arrumou uma caverna, a caverna de Adulão, onde estava tudo tranquilo. Estava quietinho lá, era uma caverna, um complexo de cavernas, que assim, se ele ficasse lá, ele estava num lugar muito favorável para ele se defender de Saul, caso qualquer coisa acontecesse. Mas Deus manda um profeta lá, o profeta Gade, e fala o seguinte: não é para você ficar aqui escondido, não é para você ficar aqui enclausurado, sai daqui e vai lá para ajudar. Davi simplesmente obedece, ele sai de lá e vai para ajudar, humanamente falando, um lugar muito menos seguro. Ele vai para um lugar lá de florestas e tal, mas humanamente falando, era muito mais seguro ficar lá na caverna de Adulão. E ele vai para lá. 1 Samuel 22, o último sermão que a gente teve aqui no livro de 1 Samuel, Saul fica sabendo que Davi está fugindo, ele se sente traído pelo sacerdote, que ajudou ele, que tecnicamente tinha ajudado ele, quando na verdade não tinha ajudado, mas Saul está tomado pela sua raiva, pela sua ira, pelo seu egoísmo, ele está tão centrado em si mesmo que ele fica com raiva e não só mata esse sacerdote, como mata todos os outros sacerdotes, e ele investe contra toda uma cidade de sacerdotes, matando os sacerdotes, suas esposas, seus filhos, seus animais, genocídio naquela cidade, uma carnificina. Enquanto isso, Saul está matando todos os sacerdotes, porque o capítulo 22 e esse capítulo que nós vamos ler hoje acontece ao mesmo tempo. Enquanto Saul está investindo contra os sacerdotes e matando os sacerdotes, Deus ordena a Davi ir para uma batalha contra os filisteus, que é o que a gente vai ver hoje, e isso coloca Davi em grandes apuros. E as coisas vão se cruzar, a história vai se cruzar daqui a pouco. E o que a gente vai ver, e isso é o bonito da história, é que mesmo Deus dirigindo Davi para situações de risco, em todos os momentos Deus está guiando, protegendo Davi e trabalhando na vida de Davi. E quando Deus nos coloca em apuros, é isso que a gente vai meditar nessa manhã. E eu quero começar lendo então, a partir do verso 1 aí, vamos ler até metade do capítulo. A palavra de Deus diz o seguinte, 1 Samuel 23. Então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando: Senhor, eu devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá e ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: nós temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus nas suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercasse Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila, para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isso ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão, juntamente com os meus servos, nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. A gente começa vendo nessa história que Deus guia Davi para um perigo e depois livra Davi disso. O texto começa dizendo que Davi fica sabendo que a cidade de Keila, que era uma cidade da nação de Israel, estava sendo atacada e saqueada pelos filisteus. O texto diz que os filisteus estavam saqueando as eiras. E o que eram as eiras? Eram lugares onde eles faziam toda a colheita, era época de colheita, então eles faziam toda a colheita e depois de debulhar as coisas e tal, deixava lá na eira preparadinho para depois ir consumindo e pegando e tudo mais, e isso daí ficava fora da cidade. A cidade de Keila era uma cidade um pouco afastada da região de Israel e próxima às cidades dos filisteus. Então, a cabeça dos filisteus é o seguinte: os caras estão em época de colheita, até o exército chegar é longe,
Então vamos aproveitar esse momento e vamos saquear as colheitas deles. E Davi fica sabendo então que os filisteus estão indo até Keila para saquear aquela cidade. Quando Davi fica sabendo disso, ele fica incomodado. Agora pensa comigo, Davi está lá preso. Preso não, né? Mas exilado, fugindo e etc. E ele fica incomodado com isso. E ele começa a pensar, cara, será que Deus quer que eu vá lá fazer alguma coisa? Essa informação chegar aqui para mim? E é interessante porque o texto enfatiza muito que Davi então ele vai consultar o Senhor. Senhor, eu devo ir até lá, livrar a cidade dos filisteus? Eu devo ir lá fazer guerra contra os filisteus e livrar a cidade de Keila deles? E Deus responde para ele, sim Davi, vai. É para você ir e lutar contra os filisteus. E aí Davi chega nos homens dele, lembra que é o seguinte, Davi aqui tinha um exército de agora mais ou menos umas 600 pessoas que se juntaram a ele, quando viram que Saul estava o perseguindo, e eram todas pessoas, a gente viu isso lá no capítulo 21, endividadas, amarguradas de espírito, que não tinham esperança em lugar nenhum, resolveram se juntar com Davi. Então Davi tinha esses homens, e ele chega nesses homens e fala o seguinte, olha, Deus mandou a gente ir lá, salvar os habitantes de Keila dos filisteus. Os homens de Davi, quando recebem essa informação, falam assim, não, Davi, você entendeu errado, não é possível. Rapaz, e eles respondem o seguinte, nós estamos com medo aqui em Judá. Lembra, eles estavam na caverna de Adulão, Deus mandou eles ir para Judá. Já não era, é como se eles tivessem, não era nem para a gente ter saído de lá. Mas beleza, a gente veio porque você está no comando, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então estamos aqui. A gente já está com medo aqui porque Saul aqui a gente está mais vulnerável. E agora você está falando para a gente ir lá atacar os filisteus? Rapaz, a gente está lidando com os nossos problemas aqui, vamos ficar quieto aqui. Não, Davi, você deve ter entendido errado. E o texto diz que Davi volta a consultar o Senhor. Eu imagino Davi voltando e falando, Senhor, então, seguinte, não é que eu não quero, mas eu fui conversar com os homens e eles pediram para confirmar se é isso mesmo, porque é isso mesmo, Senhor. É para a gente ir lá, atacar os filisteus e livrar a cidade de Keila. Olha a nossa situação, Senhor. E é interessante porque a resposta de Deus é, Davi, vai, porque eu estou entregando os filisteus nas suas mãos. Quando a gente volta na história, a gente vai se lembrar que quando Davi foi atacar Golias, ele falou o seguinte, eu vou porque Deus vai me entregar esses filisteus nas minhas mãos. É como se Deus estivesse relembrando Davi da história. Davi vai, porque eu estou entregando os filisteus nas suas mãos. Davi fala, então tá bom. Gente, a gente vai. Vamos lá, pega as armas, pega as espadas e vamos para cima. E o texto diz que, armados então com essa confirmação do Senhor, e aqui, gente, os filisteus eram um exército maior, mais bem preparado, militarmente mais desenvolvido, numericamente maior. Então, assim, não era um negócio, era um negócio que é pela fé mesmo. Porque, humanamente falando, não era uma boa ideia. E outra coisa, ele não está com um exército de guerreiros. Ele está com um exército de fracassados. Mas, armados com a confirmação do Senhor, Davi se levanta, ele vai para cima dos filisteus, e o texto diz que eles causam grande matança entre os filisteus, Deus dá uma grande vitória para eles. E além disso, eles pegam o gado dos filisteus, eles não só matam os filisteus, como eles ainda saqueiam os filisteus e saem ainda com algumas coisas a mais do que eles tinham no início. E o texto vai falar que após essa grande vitória contra os filisteus, chega Abiatar, o sacerdote Abiatar com a estola sacerdotal. Se você estava aqui no último sermão, você vai lembrar o seguinte, quando Saul manda matar todos os sacerdotes, um sacerdote consegue fugir, e esse é Abiatar. Então é o seguinte, enquanto Davi está indo lá, Saul estava aqui matando os sacerdotes, e aí um sacerdote consegue escapar e se junta com Davi, lá na cidade de Keila, e ele leva a estola sacerdotal. Isso aqui é uma informação importante, porque a estola sacerdotal era um objeto utilizado no Antigo Testamento para consultar a vontade do Senhor. Então, por isso que esse detalhe é incluído aqui. E aí o texto continua dizendo o seguinte, que Saul fica sabendo que Davi foi lá para a cidade de Keila, livrou a cidade dos filisteus, e agora ele está dentro da cidade. E a cabeça de Saul, gente, Saul, ele é uma pessoa que de fato é cego espiritualmente. Porque a cabeça dele é a seguinte, Deus está me entregando Davi. Por quê? Porque a cidade de Keila era uma cidade murada, era uma cidade fechada. Então, na cabeça de Saul é o seguinte, rapaz, Davi se colocou numa emboscada. Porque agora eu vou até lá, ele está preso lá. E aí pronto, ele está preso no lugar, eu vou chegar e vou acabar com ele. E na cabeça dele, é Deus, olha só, é Deus. Deus está me abençoando. Deus está abençoando o meu reinado e entregando nas minhas mãos o meu inimigo. Só que olha o contraste que existe entre Davi e Saul. Tudo o que Davi vai fazer, ele pergunta antes, Senhor, é isso? Senhor, esse é o caminho? Tem certeza, Senhor? De contrapartida, Saul não pergunta nada para Deus e conclui que tudo é de Deus. Tudo que concorda com aquilo que ele quer, só pode ser Deus.
Já viu isso? Saul é assim, espiritualmente cego, não consulta Deus, não tem relacionamento com Deus e sai falando no nome de Deus. Esse é Saul. Então ele convoca todo o seu exército, e o exército de Saul era um exército grande, de toda a nação, porque a ideia dele é o seguinte: vamos com tudo para Keila e vamos cercar a cidade de Keila. Porque aí, Davi está lá, enclausurado na cidade murada. A gente vai cercar com o exército, não vai ter por onde ele escapar. E aí, quando Saul está armando tudo isso, Davi fica sabendo, a gente não sabe como, mas Davi fica sabendo que Saul juntou o exército e está vindo contra ele. E o que ele faz? E olha que interessante. Antes de sair correndo, ele vai consultar novamente o Senhor. Essa é a terceira vez no texto que Davi está consultando o Senhor. E o texto vai dizer que Davi se coloca diante do Senhor e fala assim: Senhor, duas perguntas. Saul está vindo mesmo? Saul vem mesmo? E a outra pergunta é o seguinte: Saul vindo, os habitantes de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Porque pensa, os habitantes de Keila estão lá. Eles têm duas opções. O exército de Saul chegou e eles falaram: não, Davi protegeu a gente vai proteger Davi agora. Ou a segunda opção é, cada um com seus problemas. Então tá aqui, ó, Saul. Davi está aqui mesmo e está escondido ali, ó. Fica à vontade. A pergunta de Davi é o seguinte: Saul vem mesmo? E se ele vir, os habitantes de Keila vão me proteger ou vão me entregar? Deus responde: ele vem. Saul está vindo. E aqui, gente, só um detalhe sobre essa questão de Davi consultando ao Senhor. É bonito isso, como a confiança de Davi está no Senhor. Ele não anda por aquilo que ele vê com os olhos, humanamente falando. Ele busca a vontade de Deus. Mesmo que a vontade de Deus seja: você está fugindo, mas vai lá cuidar dos outros. Porque pensa, ele está na cidade de Keila, humanamente falando, ele não estaria lá. Não tem sentido ele estar lá. Mas Deus ordenou que ele fosse para lá e ele foi. E quando ele chega lá, Saul está vindo, antes de fazer qualquer coisa: Senhor, o que eu faço? Percebe a confiança de Davi na orientação do Senhor. E percebe como é bonito isso, como Davi tem um canal de comunicação aberto com Deus. Porque Saul também, no capítulo 14, se eu não me engano, ele consulta a Deus, mas Deus não responde nada. Mas todas as vezes aqui que Davi está se relacionando com o Senhor e perguntando ao Senhor, Deus responde para ele. Porque Davi tem fé no Senhor. Tem fé nas promessas do Senhor. E todas as vezes que uma pessoa se aproxima de Deus com fé e por meio de Cristo, essa pessoa abre um canal de comunicação com Deus, e a gente vê isso na vida de Davi. Aqui a gente vê esse contraste claro entre, por um lado, Saul sempre agindo segundo os seus impulsos, segundo os seus interesses, segundo o que ele sente, o que ele vê, e por outro lado, Davi sempre aquietando o coração e falando: Senhor, o que eu faço? Senhor, o que o Senhor quer de mim? E o texto continua. Então, Davi faz duas perguntas: Saul vem mesmo? Os moradores de Keila vão me entregar? Deus responde: Saul vem. E aí Davi pergunta de novo: Senhor, mas os habitantes de Keila vão me entregar? Sério? É sério isso? E Deus responde: vão. Eu sei que você salvou eles. Eu sei que eles só não caíram nas mãos dos filisteus porque você veio aqui com os seus homens, mas é o seguinte: Saul vai vir aqui, e se você estiver aqui, os habitantes de Keila vão te juntar e vão te entregar para Saul. E o texto então diz que Davi foge de Keila para salvar a sua vida, para salvar a vida dos seus homens. E aí ele vai adotar uma estratégia aí para ficar se defendendo e fugindo de Saul nesse período que Saul tá perseguindo ele. Ele vai dizer que Davi sai sem rumo e ele fica se movimentando aleatoriamente para lá e para cá, para não ter previsibilidade para onde ele vai e assim confundir um pouco Saul. Além disso, o texto diz que ele começa a vagar pelos desertos, porque em lugares remotos é mais fácil de fugir. E além disso, ele também vai para montanhas, perto de desertos e etc. Por quê? Por que montanhas? Porque quando você está numa montanha, isso favorece a sua defesa. Porque se alguém está chegando, você já vê de longe. Se você tiver que atacar ou se defender, é mais fácil você atacar ou se defender se você estiver de cima. Enfim, então Davi adota algumas estratégias para se defender enquanto Saul está o perseguindo. E o texto no versículo 14 vai fechar esse primeiro bloco dizendo o seguinte: que Saul buscava todos os dias a Davi. Saul estava obstinado, obcecado por acabar com Davi. Porém, e olha que bonito isso, ele fala assim: mas Davi conseguia fugir. Ele diz o seguinte: porém o Senhor não entregou Davi nas mãos dele. É Deus quem estava com a sua mão, guiando e protegendo Davi durante todo esse período. E aqui eu quero fazer uma pausa no texto para a gente fazer algumas aplicações. E meus queridos, eu diria que o ensino central desse texto
que é a ênfase de todo esse capítulo, é a necessidade que eu e você temos de sempre consultar o Senhor. O texto mostra Davi consultando o Senhor e perguntando de novo, e voltando ao Senhor. Isso daqui serve de ensino para nós. Nós precisamos aprender a viver a nossa vida, dando cada passo, tomando cada decisão, sempre conforme a vontade do Senhor. Sempre perguntando o que o Senhor deseja de nós. Sempre debaixo não da orientação do nosso coração, não do que a gente sente, não do que os nossos olhos veem, mas sempre com base naquilo que o Senhor diz. Mesmo que seja humanamente falando, mesmo que humanamente falando não faça muito sentido. Mesmo que humanamente falando parece que tem caminhos melhores. Quando a gente para pensar nessa história, faz sentido você fugindo de um rei, do rei do seu país, você juntar os seus homens, que é um exército de fracassados, para ir defender uma cidade contra um exército muito mais forte, muito maior, não faz sentido. Mas Davi não anda por aquilo que ele vê. Ele anda pela voz de Deus. E percebe que o negócio, uma vez que ele está fazendo a vontade de Deus, ele confia em Deus, que Deus está cuidando das coisas. Então a gente vai vendo essa questão na vida de Davi, onde ele não anda conforme o que ele vê. Ele anda conforme o que o Senhor orienta para ele. Sempre conforme a vontade de Deus. E aqui eu lembro do Provérbios 3. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se estribes no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. E ele vai endireitar suas veredas. Pergunto para você. Quais são as situações da sua vida que você tem vivido? Você tem lidado com essas situações sempre procurando o que Deus quer de mim? Qual é o passo que eu tenho que dar? Para você que é novo, adolescente, jovem, que tem a vida inteira pela frente ainda, que vai escolher carreira, que vai escolher com quem eu vou casar, que tem muita coisa para caminhar. Aprenda desde muito novo a orar, pedindo: Senhor, me oriente. Qual faculdade eu devo fazer? Com quem eu devo namorar? Com quem eu não devo namorar? É vontade do Senhor isso? Não é vontade do Senhor isso? Me ajuda, Senhor. Porque quando a gente reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos, o Provérbios 3 vai dizer o seguinte, que Ele vai endireitando a nossa vereda. Agora, 3 observações importantes quando a gente fala sobre a vontade de Deus. E aqui, eu quero 3 observações muito importantes, principalmente por causa do meio que a gente vive. Primeira coisa, hoje nós buscamos a vontade de Deus não por meio de profetas, mas pela Escritura. Esse daqui é um ponto muito importante, porque quando a gente lê esse texto de Davi, a gente vai perceber o seguinte: como que Davi consultava a vontade de Deus? Muito provavelmente por meio dos profetas. Ele ia até os profetas e falava assim: olha, o que eu devo fazer? Como que eu faço? Os sacerdotes e assim por diante. Hoje nós não buscamos mais a Deus por meio de profetas, mas por meio da Escritura, por meio da palavra de Deus. Por quê? E preste atenção nisso. Lembre-se que essa história de Davi acontece num período onde a Bíblia não estava escrita ainda, onde a revelação de Deus ainda estava progredindo. Então, na época de Davi, provavelmente a gente tinha no máximo os 5 primeiros livros da Bíblia. A Bíblia estava ainda sendo escrita. Então, nessa época onde Deus não tinha revelado tudo ainda para o ser humano, ele usava os profetas, os sacerdotes e assim por diante. Mas hoje nós temos a palavra de Deus fechada, toda a revelação completa. E a Bíblia, meus queridos, nada mais é do que o registro por escrito de toda a revelação dada aos profetas e aos apóstolos. Então, a verdade é que é o seguinte: nós continuamos a consultar os profetas e os apóstolos, por meio daquilo que eles, inspirados por Deus, deixaram registrado para nós, que é isso daqui que a gente tem. Então, o meu ponto aqui é dizer o seguinte: você quer conhecer a vontade de Deus? Não vá perguntar para aquele homem de Deus, para ele orar, para perguntar: Senhor, devo casar com aquela pessoa? E aí o cara vai lá jogar os dados, jogar cartas. Essa daí é a versão não gospel, e aí a versão gospel é o homem de Deus, que tem acesso direto a Deus que você não tem, e que Deus revela para ele o que você deve fazer, não deve fazer. Esqueça isso. A vontade de Deus hoje está revelada aqui para nós. Nós não temos mais profetas e apóstolos hoje. O que nós temos são pastores e mestres, que são pessoas que, estudando a vontade revelada de Deus, a Bíblia, vão dizer para você o seguinte: a palavra de Deus diz. E aí, sempre que alguém falar Deus está dizendo, você pergunta o seguinte: em qual livro, em qual capítulo, em qual versículo? Porque é aqui que Deus fala. E aqui eu quero lembrar um texto, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha esse texto: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu gosto desse texto porque está dizendo o seguinte: toda a escritura vem de Deus, ela nos ensina, repreende, corrige e educa,
E tudo que a gente precisa para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, está aqui. Ou seja, não precisa de mais nada. Quer buscar a vontade de Deus para a sua vida? Sempre pergunte o seguinte: qual decisão, qual passo está de acordo e em harmonia com a palavra de Deus? Júlio, como é que eu sei se aquele menino que faz o meu coração bater mais forte é o homem de Deus para mim? É simples. Vai para a palavra de Deus e procure o que é ser um homem de Deus. Se não tiver de acordo, pronto, já está respondido. Não é a vontade de Deus para você. Tem que ser crente, tem que ser um piedoso, conhece a palavra, que vai ser um bom líder que vai liderar a família aos pés do Senhor. Se não tiver isso, já está respondido. E aqui um ponto importante também é, e eu já vi isso várias vezes, às vezes você tem crentes desobedientes que querem espiritualizar a sua desobediência. Como é que eles fazem isso? Eles fazem o seguinte: eu estou orando para ver se eu devo perdoar ou não. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Deus já disse que é para você perdoar, você não precisa orar por isso. Você só precisa perdoar. Eu estou orando para ver se Deus deseja que eu seja dizimista. Eu estou orando para saber, não, eu estou querendo me divorciar, porque a minha esposa, olha, ela é complicada. E eu estou orando para Deus para saber se eu devo largar dela ou não. Você não precisa orar por isso. Leia a Bíblia que você já vai ter sua resposta. Deus revela a sua vontade por meio da palavra. Então esse daqui é um ponto muito importante que eu quero enfatizar quando a gente fala de consultar ao Senhor. Uma outra coisa que eu quero destacar quando a gente fala de buscar a vontade de Deus, é que nós devemos diferenciar, porque a Bíblia faz essa diferenciação, a Bíblia fala da vontade de Deus em dois aspectos. A vontade que a gente chama revelada de Deus, que está aqui, a gente acabou de dizer, e a Bíblia também fala da vontade de Deus como uma vontade secreta que tem a ver com os planos que Ele tem para o futuro. Por um lado, Deus diz: não mate, não furte, e etc. Por outro lado, e isso é vontade de Deus que eu não mate, que eu leia a Bíblia e etc, porque a Bíblia mostra isso. Por outro lado, existe uma vontade de Deus que não está revelada para nós. Com quem eu vou me casar? Eu já casei, né? Então eu sei. Mas se eu não tivesse me casado ainda, Deus não me revelou isso. Existe que os planos futuros de Deus não faz parte da vontade revelada, a não ser os planos futuros que têm a ver com a redenção e com a volta de Jesus. Mas os planos de Deus específicos para a minha vida, como que vai ser minha carreira, com quem eu vou me casar, como vai ser minha família, o que vai dar certo e o que não vai dar errado, faz parte da vontade secreta de Deus. E o que a Bíblia diz é o seguinte: nós não devemos buscar a vontade secreta de Deus. Nós devemos buscar a vontade revelada de Deus e tomar as nossas decisões com base na vontade que Deus revelou na palavra dele. E o que vai acontecer ou não, isso não está na nossa mão e a gente nem deve buscar saber. Isso daí pertence ao Senhor, é a vontade secreta dele. E aí eu lembro aqui de Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Tem coisa que Deus não revelou e Ele não vai revelar. Senhor, qual vai ser a placa do meu carro? Meu filho, Deus não vai te responder isso, nem pergunte. Ele já determinou qual vai ser a placa. Isso está dentro do plano dele. Mas isso faz parte da vontade secreta de Deus. A vontade revelada de Deus está aqui, ó. E você nunca deve tomar nenhuma decisão com base no que você acha que é plano de Deus. Você sempre deve tomar todas as suas decisões baseadas na vontade revelada de Deus, está registrada aqui na palavra dele. E por fim, última coisa que eu quero pontuar ainda nessa aplicação é que nós devemos seguir a vontade revelada de Deus, mesmo que isso nos coloque em situações complicadas e sejam contrárias às vontades do nosso coração. Porque às vezes isso acontece. A vontade que Deus revelou na palavra dele para mim é uma vontade que me coloca em situações complicadas e boa parte das vezes, eu diria que na maioria das vezes, não é o que nosso coração queria. Quando alguém te ofende, o seu coração quer perdoar? Não quer. Mas a gente deve fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa inclinação natural, e normalmente não vai ser. E mesmo que isso nos coloque em situações complicadas. E aqui 2 pontos importantes, falando sobre isso ainda. Uma coisa que é muito comum no meio gospel, é as pessoas tomarem decisões com base assim: não, mas eu tenho paz no coração para fazer isso. Como se a paz no coração fosse a maneira como Deus usa para revelar a sua vontade. Deixa eu te falar uma coisa. Davi e seu soldado não estavam em paz em ir para Keila, mas era a vontade de Deus para eles. Né? Os soldados até mandou Davi voltar lá para consultar de novo, porque tem certeza? Eles não estavam em paz com isso. Se eles fossem depender de paz no coração, eles não iam. Quando a gente pensa em Jonas, por exemplo, o texto diz que ele entra no barco e ele está dormindo profundamente. Enquanto ele está fugindo de Deus, ele estava em paz. Longe da vontade de Deus. Paz no coração não é
nada. Não deve ter nenhum tipo de... As nossas decisões não devem ser influenciadas nem um pouco pela paz do nosso coração, porque o nosso coração é extremamente enganoso. Você acha que um menino apaixonado por uma menina vai ter paz no coração para terminar o namoro porque não é da vontade de Deus? Não. Paz no coração não é o nosso critério. E um outro critério que às vezes é usado no meio gospel, e está errado também, é Deus abriu a porta. A porta lá para Jonas, ao invés de ir para Nínive e ir para Tarsis, foi aberta, não foi? Ele comprou a passagem e entrou no barco, a porta estava aberta, mas não era vontade de Deus. Nem sempre uma vaga de emprego que vai te deixar longe da sua família e da igreja é vontade de Deus para você, por mais que tenha aparecido essa vaga de emprego. Gente, nós tomamos decisões não com base na paz do coração, não com base nas portas que estão abrindo ou se fechando. Nós tomamos decisões com base na vontade revelada de Deus na palavra dele. A gente descobre a vontade de Deus por meio da oração, da meditação na palavra, se aconselhando com outras pessoas que também conhecem a palavra, lendo a palavra, tendo paciência e esperando no Senhor. É assim que a gente conhece a vontade de Deus. Então eu gastei um pouquinho mais de tempo nessa aplicação, porque esse daqui é o ponto central dessa passagem, da gente consultar sempre a vontade do Senhor. Uma segunda aplicação ainda nessa primeira parte do texto, é que a vontade de Deus, por vezes, gente, nos coloca em situações complicadas. Mas nesse caso a gente tem que lembrar que Deus, mesmo quando a gente está em situações complicadas por causa da vontade de Deus, Deus continua nos protegendo, nos guiando e nos encorajando. Davi foi para Keila, e isso trouxe perigo para ele. Saul veio contra ele, a cidade traiu ele. Mas em todo esse processo, Deus estava lá com a mão dele. E o texto é enfático ao dizer o seguinte: Saul estava atrás dele, mas Deus não entregou ele nas mãos de Saul. Então, mesmo quando a vontade de Deus nos coloca em situações complicadas, não precisa ficar com medo, não. Porque essa mesma mão que te colocou lá é a mão que vai estar te sustentando, te guiando e te cuidando. Fique em paz. E uma última aplicação que eu queria fazer ainda nessa primeira parte do texto. Uma coisa que esse texto não me ensina, gente, é que Deus nos chama para servir Ele, apesar dos nossos sofrimentos e das nossas decepções. Pensa nisso. Davi está indo para Keila, mesmo numa situação ruim para ele, para proteger aquela cidade. E ele ainda tem que tomar o cálice da ingratidão. Com aquele povo falando, com ele consultando o Senhor, e Deus falando: sai daí, porque os habitantes de Keila vão te entregar nas mãos de Saul. Primeiro, Davi estava em sofrimento. Mesmo assim, Deus falou: vai lá me servir, vai lá servir o povo. Apesar do sofrimento e apesar da perseguição, Davi está servindo ao Senhor. E ele vai para lá e ele sofre uma decepção, uma traição. Mas Davi continua servindo ao Senhor. Isso daqui serve de exemplo para nós. Porque boa parte das vezes nós esperamos com que tudo esteja perfeito à minha volta para eu me dispor para servir. Espero o alinhamento dos planetas. Quando bater a lua tal, alinhar com Vênus, aí. Se você esperar uma situação perfeita para você falar: Senhor, eis-me aqui, sabe quando que você vai falar: Senhor, eis-me aqui? Nunca. Davi está servindo ao Senhor, apesar dos seus sofrimentos, apesar das suas decepções. Isso aqui é outra coisa importante, porque por vezes nós vemos pessoas desanimando do servir ao Senhor por causa das decepções. Porque tal pessoa não reconhece, porque tal pessoa foi ingrato comigo. Meus queridos, nós estamos servindo a Deus. E se eu estou em situações complicadas, Deus me colocou nessa situação. Deus está permitindo essa situação, então eu não vou deixar com que isso me afaste daquilo que Deus tem para mim. E eu faço uma pergunta para você. O que você está esperando para servir mais ao Senhor? Tem a ver com alguma situação que você está enfrentando, que você fala assim: ai, quando essa situação se resolver. E por vezes a gente vê irmãos assim, que eram firmes no serviço ao Senhor. E aí aconteceu alguma coisa. E eles estão vivendo uma situação complicada. E é claro que, por vezes, a gente tem que tirar um pouquinho o pé, é verdade. Mas a gente vê pessoas que simplesmente abandonam por causa da situação que eles estão vivendo. E nesse texto eu aprendo que não é isso que Deus deseja de nós. Davi está servindo ao Senhor, apesar do sofrimento, apesar da perseguição, apesar das decepções, e a boa notícia é que a mão de Deus está ali, juntamente com ele, o guiando em todo esse processo. O texto continua, colocando, então, o que acontece. E olha só, eu esqueci de colocar o texto aqui para nós lermos, então eu vou ler na Bíblia, a partir do verso 16. Abra sua Bíblia aí, eu vou ler do 16 até o final do capítulo. O texto diz o seguinte: então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi,
em Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo depois de você. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Verso 18. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Aquilá, ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informe-se ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras, e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo, entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zife, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens foram ao enlaço dele. E isso foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro de Saul dizendo: venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Selá Amalecote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares secretos, seguros de Engedi. Essa segunda parte do texto vai mostrar então Davi fugiu de Keila e começa ali uma perseguição de Saul para com ele. O texto diz que Jonatas, lembra Jonatas, filho de Saul, fica sabendo onde Davi está e ele vai até Davi. E é interessante isso, porque Jonatas vai até Davi com o propósito de encorajá-lo. E basicamente o que ele diz é o seguinte: Davi, não tenha medo, porque a mão do meu pai não vai te encontrar, você vai ser rei, meu pai sabe disso. Deus já decretou que você vai ser o próximo rei, então não precisa ficar com medo. Meu pai está atrás de você, mas a mão dele não vai te encontrar, você vai ser rei. E é interessante isso porque a gente tem Deus mandando Jonatas para mais uma vez encorajar Davi. E aqui a gente se lembra da importância, nós precisamos de amigos assim. De amigos que usam a palavra de Deus, porque era a palavra de Deus que Davi seria o rei, que usam a palavra de Deus para nos encorajar, para nos fortalecer, nos momentos em que nós estamos mais fragilizados. E Jonatas então aparece, e aqui é Deus, né, cuidando de Davi, enviando um amigo para encorajá-lo num momento como esse, e eles renovam a aliança que eles tinham como amigos, essa aliança de amizade. E o texto vai continuar dizendo o seguinte, que Davi se escondeu então lá nos desertos de Zife, e os habitantes de Zife vão até Saul e falam o seguinte: Davi está lá pertinho da gente, vem com a gente que a gente vai entregar ele para você. Mais uma vez, Davi está sendo traído nessa história. E Saul então fala para eles: vocês são benditos do Senhor. E aqui mais uma vez a gente vê Saul com a visão míope dele, abençoando, achando que Deus está na coisa que Deus não está. E aí ele pede mais informações, ele fala assim: mas Davi, ele tá na onde? Ele está com quem? Quais são os lugares que ele frequenta? Porque eu sei que ele é astuto. Então ele manda os habitantes de Zife ir até lá pegar mais informações sobre o que Davi estava fazendo, por onde ele estava andando e etc. Então os habitantes vão para lá, pegam mais informações e Saul então começa uma perseguição. Assim, ele sabe mais ou menos onde Davi está e vai para lá com o seu exército. E o texto vai dizer que começa então um jogo de gato e rato aqui. Davi está lá nessa região desértica e montanhosa também, rodeando a montanha, enquanto ele está indo para um lado, Saul está indo para o outro, e enquanto ele vem para cá, Saul está vindo atrás, ele vai para lá. E já brincou quando era criança de pega-pega com seu irmão que fica correndo em volta da mesa? Parece que é mais ou menos isso daqui que está acontecendo. Eles estão em volta da montanha, Davi está fugindo, Saul está indo, e eles ficam lá andando em círculos. E o texto diz então que quando Saul estava se aproximando, cercando Davi, prestes a encurralar Davi, estava quase, chega uma notícia: os filisteus estão nos atacando lá em tal lugar. Davi aqui foi salvo pelo gongo. Pum, tocou e estava quase, ele estava chegando, ele ia pegar. Chegou a notícia: estão atacando lá, e Saul então tem que desviar, abortar a missão de capturar Davi e ir lá para proteger os filisteus, para proteger a nação dos filisteus. E assim Davi é salvo e
pelo menos esse momento mais tenso, Davi passa e a perseguição é acalmada pelo menos por um momento. E aqui um detalhe interessante, meus irmãos. A gente vê uma coisa aqui, um detalhe no texto. A mão do Senhor não está guiando só Davi e não só Saul, mas a mão do Senhor também está sobre os filisteus. E Deus está usando até mesmo os filisteus para proteger o seu servo Davi. Quais são algumas aplicações, e aí nessa última parte, já partindo para o nosso encerramento aqui, mais algumas aplicações para a gente fechar a nossa meditação nessa manhã. Uma aplicação que eu queria fazer nesse texto é, gente, como o pecado nos coloca em níveis profundos de cegueira espiritual. Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor. Saul acabou de matar todos os sacerdotes, os homens de Deus. Mas ele olha para as situações e fala, olha só, Deus está me abençoando. Deus está entregando Davi nas minhas mãos. Esses homens que estão trazendo informações de Davi são abençoados de Deus. Saul não enxerga. Ele foi rejeitado, ele acabou de matar sacerdotes, matou, assim, uma injustiça, uma carnificina terrível. Mas ele ainda acha que Deus está com ele e está abençoando ele. Gente, a verdade é que quando nós nos afastamos do Senhor ou nos entregamos ao pecado, nós vamos ficando cada vez mais duros e cada vez mais cegos. Aqui eu lembro de Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá compreendê-lo? E isso acontece não é só com Saul não, acontece com a gente também, tá? À medida que você se afasta do Senhor, você vai ficando cego. À medida que você, às vezes você não se afasta do Senhor no sentido de parar de vir à igreja, etc. Mas à medida que você vai dando vazão ao pecado, você vai ficando cego. E vai começando a achar que Deus está te abençoando em coisas que Ele está amaldiçoando, que é coisa do diabo. E você começa a trocar. Gente, quem colocou no coração de Saul matar Davi foi o diabo. Ele era atormentado pelos demônios, lembra? Mas ele está olhando para isso e dizendo, Deus está me entregando Davi. Ele começa a confundir obra de Deus com obra do diabo. Isso não acontece só com Saul não, viu? Quantas vezes eu já vi, você já deve ter visto. Pessoas que estão se divorciando e se juntando com uma amante. E elas dizem o seguinte, não, eu tenho orado por isso e eu vejo que Deus está abençoando a gente. Eu já vi isso acontecer. A gente vê pessoas que não são casadas, dormem com o namorado e frequenta a igreja, participa das coisas, acha que está tudo certo. Deus está nos abençoando. Pessoas que fazem um monte de falcatrua no trabalho, faz tudo errado. E ora a Deus, Senhor, abençoe o meu serviço, obrigado pelo lucro gerado pelas injustiças e etc. Já viu aquela história eu vi essa história uma vez, não sei se é verdade, deve ser. Que um rapaz chegou no pastor e falou assim, pastor, seguinte, sou criminoso, a vida inteira fui assaltante, e eu estou planejando o nosso último assalto. Então, ore por nós para dar certo. E se dar certo, eu dou o dízimo, hein? A gente vê umas coisas dessa. A pessoa fazendo coisa errada. Ela sabe que está errada. E ela acha que de alguma forma, Deus está abençoando e ela pode ter a bênção de Deus no meio daquilo. Quantas vezes, gente, nós vemos isso, pessoas que vão se afastando do Senhor e ela toma decisões tolas, ela vai se afundando, ela vai afundando a família dela, e ela ainda olha para ela e fala assim, mas eu sou um excelente marido, eu não sei o que está acontecendo. Eu sou uma excelente esposa. Ele não enxerga. Porque o pecado faz isso com a gente. O pecado tem um poder de nos cegar de um jeito que a gente não imagina. E eu quero fazer uma pergunta para você, e seja sincero. Você está em um estado de cegueira espiritual hoje? Não, Júlio, com certeza não. Certeza? Cuidado. Porque se você estiver cego, provavelmente você não vai perceber que você está cego. Uma boa pergunta é para você perguntar para as pessoas que estão à sua volta, se ele percebe alguma coisa disso em você. Porque a gente vê isso em Saul, gente. É triste ver isso. Um homem cego. E isso pode acontecer com a gente também. Uma outra aplicação desse texto é como Deus é o Deus que está no controle de tudo que acontece. Existe uma doutrina, que a gente chama de doutrina da providência. Normalmente, quando a gente pensa na providência de Deus, a gente pensa assim, em coisas boas que Deus nos dá. Mas a doutrina da providência diz o seguinte, todas as circunstâncias da vida
estão debaixo do controle da mão do Senhor. Essa é a doutrina da providência. Tudo o que acontece de bom e de ruim, coisas grandes e coisas pequenas, detalhes grandes e coisas pequenininhas na vida de cada pessoa, está dentro do controle daquele que tem um plano só que engloba a vida de todo mundo. É interessante porque a gente lê esse texto seguinte: todas as circunstâncias estão desfavoráveis aqui a Davi. E por que ele não é pego? Sabe por quê? Porque existe um Deus soberano que rege a história. Nós não somos deístas. Sabe o que é deísta? É aquela pessoa que crê o seguinte: Deus criou tudo, deu corda e agora as coisas estão funcionando aí, Deus dá um passo para trás e agora criei tudo, deixei a máquina funcionando, vocês se viram aí. Não, nós não somos deístas. Nós somos teístas, que significa o seguinte: Deus criou tudo e Ele continua. É Ele que gira a máquina, do jeito que Ele quer. Nós não acreditamos no acaso, que é sorte. A vida não é sorte e azar. Nada que aconteceu de bom na sua vida foi sorte, e nada que aconteceu de ruim na sua vida foi azar. Existe um Deus que é o Deus da providência, que rege tudo, até as coisas que não são muito boas e que são desconfortáveis a nós. Nós também não acreditamos em um destino impessoal. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Como se não existisse nada por trás disso. Existe um Deus que rege a história e guia cada acontecimento da vida de cada pessoa. Salmo 139:16 diz o seguinte: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Esse é o nosso Deus. É o Deus que rege a criação. E por que é importante a gente crer nisso, gente? Porque é nesse Deus que nós devemos confiar. Isso daqui traz paz para a gente. Lembra desse hino antigo? Segura na mão de Deus e vai. Eu confio nessa vontade. Eu confio na vontade que Deus revelou, eu seguro na mão dele e eu vou embora. Mas e se? Não existe e se. Existe apenas uma coisa: um Deus soberano que está regendo a história, que cuida de todas as coisas, e sempre vai acontecer o que Ele quer. Ponto final. E eu posso descansar nesse Deus porque Ele já provou que me ama. O segredo da paz na vida, de viver em paz de verdade, é você crer no Deus da providência, que rege, até quando os filisteus estão atacando do lado de lá. É Deus cuidando do seu servo do lado de cá. Esse é o nosso Deus, que rege a história. E eu quero terminar respondendo uma última pergunta, que é: por que Deus está fazendo isso na vida de Davi? O que Deus quer com tudo isso? Ok, Deus é soberano, ok, Deus está trabalhando, ok. Mas qual é o propósito de Deus em permitir com que Davi, fazendo a vontade dele, entre em apuros? E eu quero responder essa pergunta usando o Salmo de número 54, que se você abrir no Salmo 54, você vai ver o subtítulo lá, vai estar escrito o seguinte: Salmo 54, Salmo de Davi, que ele escreveu quando os habitantes de Zif entregaram ele lá para Saul, e ele estava nessa situação. Ele escreveu um salmo quando ele estava vivendo o capítulo 23, que nós estamos estudando hoje. E eu quero destacar apenas 2 versículos desse salmo, e é bonito isso daqui, porque uma pessoa que está nessa circunstância, o que a gente espera que ele escreva? A gente espera ver um coração amargurado, um coração preocupado, um coração com medo. Mas olha o que ele diz, verso 4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Sabe o que Deus está ensinando aqui para Davi? E o que Deus ensina para a gente nesses momentos onde Ele mesmo nos coloca em apuros? Deus estava ensinando para Davi: Davi, sabe o que você precisa? Você não precisa de um exército bem treinado. Você não precisa de um exército grande. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de uma cidade murada. Você não precisa de conforto. Sabe quem é o seu ajudador? Sou eu. Sabe quem sustenta a sua vida? Sou eu. É como se Deus estivesse esvaziando Davi da confiança em qualquer outra coisa, para que Davi se enchesse da confiança apenas no Senhor. E é bonito porque Davi vive toda essa circunstância e ele sai dizendo: Deus é o meu ajudador. Deus é quem me sustenta a vida. Eu sei que eu só estou aqui porque essa mão está me guiando. E o verso 6, um outro ensino. Por que Deus está querendo ensinar para ele? Ele fala o seguinte: eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque o Senhor é bom. Bonito demais isso daqui. Pensa, gente, Deus tirou o conforto de Davi, Deus colocou Davi em risco, Deus fez promessas para Davi, mas Davi está vivendo um momento de medo, de risco de vida, e ele está dizendo o seguinte: Deus é bom, eu oferecerei sacrifícios a esse Deus, porque Ele continua sustentando a minha vida, e esse Deus eu tenho experimentado, eu tenho sido sustentado pela bondade desse Deus. Mesmo Deus
me tirando conforto, mesmo Deus me colocando em risco, mesmo Deus permitindo com que eu seja traído, mesmo eu reinando no deserto, eu vou dar graças a esse Deus, porque Ele é muito bom. Eu tenho experimentado dessa bondade na minha vida. Gente, Deus estava tirando tudo de Davi, para ele perceber que ele não precisa de nada além do Senhor. Esse é o ponto. Sabe por que por vezes Deus tira as coisas boas que nós temos? Conforto, dinheiro, uma situação familiar estável, saúde e etc. Para que a gente aprenda que no fim, tudo que a gente já precisa no Senhor. Que no fim não é de dinheiro que a gente precisa. Não é de situação confortável que a gente precisa, não é da família dos sonhos que a gente precisa. A graça do Senhor é o que nos basta. Deus quer ensinar isso pra gente. E uma pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que Deus tem tirado de você para você perceber isso? O que Deus tem tirado de você para você perceber que é a graça dele que te basta? E uma última coisa que eu quero dizer é o seguinte: se em algum momento você duvidar que de fato, será que de fato essa graça me basta? Será que de fato Deus é bom? Será que de fato Deus está cuidando de mim? Será que, se em algum momento você duvidar disso, eu quero terminar dizendo isso: olhe para a cruz de Jesus. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a cruz, toda dúvida que a gente pode ter sobre o amor de Deus e a bondade de Deus na nossa vida acaba. Se Ele nos amou a ponto de não poupar a própria vida e derramar o seu sangue por nós, o que mais Ele vai reter? Ele já deu tudo que Ele tinha. Não tem motivos para eu duvidar desse Deus. Não tem motivo para eu duvidar da bondade desse Deus, do amor desse Deus. E isso, gente, é importante, principalmente nos momentos onde a gente está vivendo situações muito doloridas. Porque nesses momentos a gente costuma questionar: será que Deus está mesmo vendo? E será que Deus se importa mesmo comigo? Aí eu olho para a cruz. E eu sou lembrado: Ele me ama. Ele se importa comigo, Ele está cuidando de mim. Por vezes, Deus tira tudo que nós temos para aprendermos a não encontrar conforto nas circunstâncias, mas conforto nele. A gente começou esse culto lendo o Salmo 73, que tenho eu no céu, Senhor, além de ti. E não há outro que eu me compraza na terra senão o Senhor. Deus quer nos ensinar isso, gente. Deus quer nos ensinar isso. E eu me lembro aqui mais uma vez do Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem Jesus, no fim, não tem falta de nada. A gente acha que tem falta de alguma coisa. Mas eu quero te dizer isso: se você tem Cristo na sua vida, você não precisa de mais nada. Ele é suficiente não só para a sua salvação, mas para você viver aqui agora. Porque a graça do Senhor Jesus nos basta. E esse Jesus, e eu vou terminar lendo esse texto, esse Jesus olha para mim e para você nessa manhã e diz o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos ensine a encontrar sempre conforto e refúgio no Senhor e somente no Senhor. Sabe o que você faz quando Deus te colocar em apuros? Corre de volta para Ele. E você vai encontrar nele refúgio e uma graça que te basta em todas as circunstâncias. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo que nós podemos ter aqui meditando na santa e viva palavra do Senhor. E obrigado, Deus, porque quando a gente lê uma história como essa, a gente se identifica. Não só no sentido de que, por vezes, fazer a tua vontade nos traz situações desconfortáveis, mas também nos identificamos porque nós sabemos, Deus, que por vezes o Senhor tira algumas coisas de nós, que são coisas muito preciosas para nós, para que assim nós nos direcionemos inteiramente ao Senhor. Por vezes o Senhor tira coisas que são ídolos no nosso coração, para nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar dos nossos ídolos, e assim nos encontrarmos no Senhor e somente na Tua graça. Esteja nos ensinando isso, Deus. Como o Senhor e a Tua graça são suficientes para as nossas vidas. E nos ajude, Deus, a parar de buscar a alegria, a paz e a segurança da vida em qualquer outra coisa que não seja no Senhor. Nos ajude a fazer do Senhor e somente do Senhor o nosso refúgio. Porque assim, Deus, mesmo nas situações complicadas da vida, nós poderemos dizer como Davi no Salmo 54, o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. E é por isso que eu vou oferecer sacrifícios a Ele, eu vou o louvar, porque o Senhor é bom. Coloque esse mesmo cântico nos nossos lábios, Deus. E que em meio a situações difíceis da vida,
E que mesmo quando o Senhor mesmo nos colocar em apuros, nós nos voltemos ao Senhor e encontremos o descanso e o refrigério que há na tua graça. Eu oro em especial por aqueles que estão aqui e estão precisando de uma dose extra dessa graça e desse refrigério. Oh Deus, que o Senhor esteja agindo nesses corações. O Senhor sabe das necessidades de cada um. Que o Senhor esteja agindo, trabalhando, operando e renovando todos nós. E que em Jesus, Deus, nós encontremos isso que acabamos de ler. Um jugo suave e um fardo leve. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.